Meu nome é Clarice, e estou pronta para abrir minha alma para vocês, contar o que por muito tempo escondi até de mim mesma. Mergulhem na minha história e eu juro, vocês não vão conseguir parar de ler. Deixem um like e se inscrevam para saber o que acontece a seguir. Meu nome é Clarice Matos. Tenho 56 anos e sou viúva. Se vocês pensam que eu passo os dias sentada na janela com um tricô no colo, suspirando pelo passado, estão muito enganados. Meu marido, João, partiu desta vida há 14 anos. E claro, no começo, o mundo pareceu desabar. O vazio na casa, o silêncio que zumbia nos ouvidos e as lembranças que apertavam o peito como o frio da serra em Petrópolis. Eu achei que nunca mais sairia daquela escuridão, que a vida agora seria apenas sombras do que foi. Mas a vida é como a canjiquinha da vovó. Parece que tudo é previsível, mas de repente, um novo sabor aparece e muda tudo. Minha salvação foram minha filha Luana e o marido dela, Ricardo. Eles se tornaram minha luz, minhas asas quando eu pensei que nunca mais voaria. Mas o destino, assim como a vizinha Dona Lourdes com suas fofocas intermináveis, sempre sabe como nos pregar uma peça que faz o coração parar e os pensamentos se embaralharem. Quando Luana trouxe o Ricardo pela primeira vez na nossa casinha aconchegante na Serra de Petrópolis, eu o olhei com desconfiança. Alto, com cabelos escuros e meio bagunçados, um sorriso gentil e uma barba rala. Ele parecia um bom rapaz. Mas eu pensei, a Luana precisa de alguém mais firme e mais sério. Coração de mãe, sabem como é, sempre quer o melhor para os filhos, como naquelas novelas antigas onde a mocinha encontra um príncipe. Mas depois de um ano, o casamento deles começou a render como o assoalho de madeira da nossa varanda. Ora discutiam sobre quem devia comprar o pão, ora brigavam por qual série assistir no fim de semana. Luana, que puxou a mim, é teimosa como uma mula, e o Ricardo, apesar de paciente, às vezes não aguentava a pressão dela. Eu só balançava a cabeça e pensava, essa juventude, quando será que vão aprender? Mas a vida, como uma tempestade de verão, me trouxe uma surpresa da qual ainda não me recuperei. Tudo começou com pequenas coisas. Ricardo não era só um genro, ele era alguém que sabia cuidar. Ora rachava lenha para a lareira, ora trocava uma lâmpada no corredor, ora simplesmente sentava na cozinha e começava a contar como, na sua oficina mecânica, tinha consertado o carro de um cliente importante que quase brigou com ele por causa do preço. Suas histórias eram como as comédias da pornochanchada, simples, mas tão calorosas que eu sorria sem perceber. E toda vez que ele me olhava com aqueles olhos castanhos, eu parecia esquecer que já tinha passado dos 50. O cuidado dele era como um chá de cidreira com mel numa noite fria. Sutil, mas muito necessário. Lembro de uma vez que peguei uma gripe forte. Lá fora, o vento da serra uivava, e eu estava deitada debaixo de 2 cobertores, me sentindo um trapo. Ricardo apareceu, fez um chá de camomila com mel, trouxe umas meias de lã que achou no armário e com um sorriso disse, Dona Clarice, a senhora agora é uma rainha no seu palácio. Eu ri mesmo com a garganta doendo, e senti algo se aquecer dentro de mim. Ou aquela vez em que ele consertou meu velho aspirador de pó, que eu já ia jogar fora. Esse guerreiro ainda tem muita lenha para queimar, ele declarou, orgulhoso, limpando as mãos num pano velho. Eu sorri, olhando para o seu rosto satisfeito. Momentos como esse me faziam sentir que eu não estava sozinha, que alguém se importava. Mas tudo mudou numa noite chuvosa de outono. A chuva batia na janela de metal, como se acompanhasse meus pensamentos tristes. A solidão caiu sobre mim como um cobertor pesado, e eu estava sentada na cozinha, olhando para o chá que já tinha esfriado. As lembranças do João vieram com força total, de como dançávamos ao som da vitrola na juventude, de como ele ria quando eu errava o sal da comida, de como ele me chamava de minha flor e prometia que ficaríamos juntos para sempre. Eu estava quase me afogando nessas memórias quando Ricardo apareceu na porta. Dona Clarice, a senhora hoje parece uma atriz de cinema antigo, tão pensativa, disse ele. E em seus olhos brilhou um calor genuíno. Ele notou meu perfume, aquele que ele mesmo me deu de aniversário. Cheiro de jardim de verão depois da chuva, ele acrescentou. Senti minhas bochechas queimarem. Foi você mesmo que escolheu, respondi, tentando esconder meu embaraço, e o segui até a cozinha. Lá, o cheiro de bolo recém-amassado já tomava conta do ar. Eu tinha decidido mimá-lo com um bolo de fubá com goiabada, como nos tempos em que a casa era cheia de risadas. O aroma encheu a cozinha, e Ricardo, ao inspirá-lo, revirou os olhos de prazer. Dona Clarice, a senhora é uma feiticeira. Estou perdido com esse bolo, exclamou ele, sentando-se à mesa. Coloquei a forma quente na frente dele e sentei-me do outro lado, cruzando os braços. Pelo que está agradecendo? Perguntou ele, quebrando um pedaço da casquinha crocante. Eu suspirei e dei um sorriso fraco.
Foi difícil sorrir. Fazia tanto tempo que eu não sorria de verdade que quase tinha esquecido como era. Por não me deixar afogar na solidão, eu disse baixinho. Ricardo não respondeu de imediato, mas algo quente, quase familiar, brilhou em seus olhos. Ele provou o bolo, balançou a cabeça em aprovação e de repente disse: "Sabe, se a senhora começar a agradecer assim, vou ter que vir aqui todos os dias." Eu balancei a cabeça, mas não consegui conter outro sorriso. "Só tome cuidado, sou uma anfitriã exigente", brinquei, surpresa com a leveza na minha própria voz. Aquela noite foi especial. Pela primeira vez em anos, senti que não queria me esconder na minha concha. Ricardo estava sentado à minha frente, tomando seu chá e me olhando como se me visse pela primeira vez. "Dona Clarice, sabia que a senhora tem uma voz de locutora de rádio antiga? Tão quente com um toque de força. Eu poderia ouvi-la por horas", disse ele de repente. Eu gesticulei, descartando a ideia. Ah, que bobagem! Mas por dentro, tudo estremeceu, as bochechas coraram e o coração parou, como se esperasse por algo mais. "Não, é sério", ele continuou. "Com a senhora é fácil conversar, não é como com a Luana, ela já chega partindo para o ataque. Se algo não está do jeito dela." Eu suspirei. "Luana herdou meu gênio, teimosa como só ela." "É o que eu penso", continuei, pensativa. "Será que é tão difícil assim para você com ela?" Ricardo olhou para mim, sorriu de canto e disse: "E a senhora está me oferecendo uma alternativa?" Eu fingi que não entendi a brincadeira e peguei minha xícara, mas por dentro tudo se revirou. Era vergonha, ansiedade ou talvez expectativa? Naquele momento percebi que os sentimentos que começavam a nascer em mim não iriam a lugar nenhum. Era uma loucura, claro. Aos 56 anos, se apaixonar pelo genro. Mas nessa idade, a loucura se torna especialmente doce. Começou minha luta interna. O dever de mãe, o bom senso, e esse novo sentimento sedutor que fazia meu coração bater mais forte. Passaram-se algumas semanas. Ricardo começou a aparecer com mais frequência, e cada visita era como uma lufada de ar fresco. Um dia ele trouxe um buquê de flores do campo, margaridas e sempre-vivas, colhidas em algum lugar nos arredores da cidade. "Dona Clarice, flores simples como essas combinam com a senhora", disse ele. Senti-me como uma garota recebendo seu primeiro buquê. Coloquei as flores num vaso antigo, o mesmo que eu e João compramos numa feirinha nos anos 90, e sorri sem querer. Em outra ocasião, ele me ajudou a organizar um baú velho no quartinho dos fundos. Encontramos minhas fotos antigas. Eu me arrepiei, sentindo o calor da mão dele através do meu ombro. "Dona Clarice, a senhora seria a rainha de qualquer baile da cidade", ele piscou. Eu ri, tentando esconder o quanto suas palavras me tocaram. Mas houve outra noite que virou tudo de cabeça para baixo. Decidi preparar seu prato favorito, empadão de camarão. A mesma receita que minha mãe fazia. Quando Ricardo entrou na cozinha, seus olhos brilharam. "Dona Clarice, a senhora decidiu acabar comigo de vez", ele riu, sentando-se. Coloquei um prato na sua frente e ao provar um pedaço, ele fechou os olhos de prazer. "Meu Deus, isso é melhor do que eu poderia imaginar", ele disse, e eu não consegui segurar o riso. "Vai ter que vir mais vezes", pisquei, ajeitando a ponta do avental. Um silêncio pairou no ar. Ricardo me olhou de forma longa e pensativa. "Sendo sincero", começou ele, inclinando-se um pouco mais para perto. "Há quanto tempo a senhora não se sentia assim, tão viva?" Eu congelei. A pergunta me pegou de surpresa. "Acho que desde que..." Não precisei terminar. Nós dois sabíamos o que eu queria dizer. "Fico feliz em vê-la assim", ele acrescentou suavemente, e suas palavras me arrepiaram. Ele se levantou, foi até a janela e enfiou as mãos nos bolsos. A chuva ainda caía lá fora, e a luz dos postes se refletia nas poças. "Amanhã à noite estou livre", disse ele, como se não quisesse nada. Senti meus lábios se curvarem num sorriso. "Por que não?" Assenti. "Mas saiba que sou uma cozinheira exigente." Ricardo sorriu. "Estou pronto para os desafios." Ele ficou por mais alguns minutos, e antes de ir embora, virou-se e inclinou a cabeça. "Até amanhã, Dona Clarice", disse ele baixinho, e eu fiquei ali parada, ouvindo a porta da frente se fechar. Mas a história não acabou aí. Algumas semanas depois, aconteceu algo que até hoje não consigo explicar. Decidi arrumar o sótão, onde as coisas velhas do João estavam guardadas. Ricardo se ofereceu para ajudar. Remexemos em caixas, rimos de cartões postais antigos e encontramos pequenas coisas esquecidas. Numa das caixas achei um medalhão antigo. Presente do João no nosso primeiro aniversário de casamento. Eu parei, sentindo as lágrimas subirem aos olhos. Ricardo percebeu e, sem dizer uma palavra, colocou a mão no meu ombro.
Seu toque era tão quente, tão familiar que eu, sem querer, me inclinei em sua direção. A senhora não está sozinha, Dona Clarice, ele disse baixinho, e eu senti o muro que construí por anos desmoronar. Eu estava sentada no sótão, apertando o medalhão e pensando, como pode ser? Por que estou sentindo isso? Por que logo ele? Duas vozes lutavam dentro de mim. Uma gritava, Clarice, acorde, ele é seu genro, isso é errado. E a outra sussurrava, você está viva. Você está sentindo, está respirando fundo de novo. Eu não sabia o que fazer com esses pensamentos, mas toda vez que Ricardo chegava, eu me pegava esperando por seus passos, seu sorriso, sua voz. Alguns dias depois, houve outra noite que não esquecerei. Luana ficou até mais tarde no trabalho, e Ricardo apareceu com uma garrafa de licor de jabuticaba caseiro que ele mesmo fez. Dona Clarice, está em minha receita secreta. Experimente, disse ele, servindo o licor em copos de vidro antigos que eu guardava desde sempre. Sentamos na varanda, ouvindo o som dos grilos e conversando sobre tudo, sobre a vida, sobre sonhos, sobre como o tempo voa rápido. De repente, ele olhou para mim e disse, sabe, com a senhora eu me sinto mais livre, como se eu pudesse ser eu mesmo. Eu gelei, sem saber o que responder. Suas palavras foram como faíscas que acenderam algo há muito esquecido em mim. No dia seguinte, encontrei um bilhete na caixa de correio simples, escrito à mão. Dona Clarice, obrigado por ontem. A senhora é especial. Sim, eu fiquei ali, segurando aquele pedaço de papel, e senti meu coração disparar. Era uma loucura, mas eu não conseguia parar de pensar nele, no seu sorriso, na sua voz, no jeito como ele me olhava, como se não visse apenas uma sogra, mas uma mulher. Mas isso não é tudo. Um dia, Ricardo e eu decidimos fazer um pequeno reparo no sítio, pintar a cerca velha. Luana estava ocupada e nós trabalhamos juntos. O sol estava forte, o cheiro de tinta no ar, e nós rimos quando eu acidentalmente passei o pincel na bochecha dele. Um teste de resistência. Mas agora você é um pintor de verdade, pisquei. E ele rindo respondeu, e a senhora é a artista principal. Naquele momento me dei conta de que pela primeira vez em anos eu não me sentia apenas uma viúva ou uma mãe, mas uma mulher que podia rir, brincar, viver. Ricardo de repente ficou mais sério e disse, Dona Clarice, a senhora sabe como é raro encontrar pessoas com quem a gente se sente tão à vontade? Eu apenas assenti, com medo que a voz entregasse minha agitação. Uma semana depois, algo aconteceu que me deixou completamente confusa. Encontrei um disco de vinil antigo no armário, aquele ao som do qual eu e João dançávamos na juventude. Ricardo, ao vê-lo, sugeriu, que tal ouvirmos? Ele tinha uma vitrola antiga no carro. Colocamos o disco para tocar, e a melodia soou com seus chiados característicos. De repente, Ricardo me estendeu a mão. Dona Clarice, uma dança? Eu recusei, mas ele insistiu, e eu cedi. Dançamos na varanda sob a luz de um lampião, e eu senti como se o tempo tivesse parado. A mão dele era quente, e seu olhar tão sincero que me esqueci de tudo, da idade, do fato de ele ser meu genro, de que aquilo era errado. Mas a história tomou um novo rumo. Uma noite, enquanto eu estava na cozinha, revirando cartas antigas do João, ouvi Luana e Ricardo discutindo. As vozes deles vinham do quarto ao lado, altas, zangadas. Luana gritava que ele passava tempo demais em algum lugar, e Ricardo respondia que ela não o entendia. Eu congelei, sentindo meu coração apertar. Onde isso ia parar? Será que era por minha causa? Será que eu me tornei o motivo da discórdia deles? A culpa caiu sobre mim como uma pedra. Mas ao mesmo tempo eu não podia negar que toda vez que Ricardo olhava para mim, eu me sentia viva. No dia seguinte, ele veio sozinho. Seu rosto estava mais sério que o normal. Dona Clarice, podemos conversar? Ele perguntou. E eu senti tudo se contrair por dentro. Sentamos na cozinha, e ele começou. Eu não sei como explicar isso, mas com a senhora eu me sinto uma pessoa diferente. Com a Luana tudo é complicado e com a senhora, tudo é simples. Eu fiquei em silêncio, com medo de dizer algo que pudesse destruir aquele momento. Mas por dentro um furacão se formava. Ricardo, finalmente suspirei. Isso está errado. Você sabe quem eu sou para você, não sabe? Ele assentiu, mas seu olhar era tão penetrante que eu não consegui desviar. Eu sei, disse ele baixinho. Mas eu não consigo parar de pensar na senhora. Eu não sabia o que responder. Dentro de mim, amor, culpa, medo e esperança travavam uma batalha. Eu entendia que estava à beira de um abismo, mas ao mesmo tempo, não podia deixar de admitir que, pela primeira vez em anos, eu me sentia viva. Toda vez que Ricardo tocava a campainha, eu me pegava esperando por ele, por seus passos, seu sorriso, seu calor. Era uma loucura, mas era tão doce, tão viva.
Passou-se mais uma noite em que estávamos novamente no sítio. Luana tinha ido para a casa de uma amiga, e Ricardo se ofereceu para ajudar na colheita. Estávamos colhendo maçãs no pomar, rindo quando uma delas caiu na cabeça dele. Pronto, agora sou Isaac Newton, ele brincou.